O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Êxodos. Dando continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, voltamos ao livro de Êxodo para a continuação. Estamos vendo e prosseguindo no assunto em que Moisés já se encontra na terra do Egito, com a missão de tirar o povo de Israel da terra do Egito. É interessante esse texto que lemos a partir dos capítulos 6, 7 em diante, porque observamos quão duro era o coração de Faraó, para que nele Deus pudesse mostrar todas as suas maravilhas. Atentem que Deus está com este propósito, visitando o seu povo na terra do Egito para libertá-lo, mas não está com pressa, porque Ele quer operar o conhecimento do seu nome. Por isso o povo estaria endurecido, o Faraó estaria endurecido e as coisas iriam seguir com uma certa lentidão. Podemos entrar no capítulo 7, observando justamente esses versos primeiros, quando Deus diz, falando sobre Faraó, no verso 3, eu, porém, disse Deus, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Aí Deus está anunciando o que vai fazer, e observe o aspecto da dureza do coração de Faraó, que mais à frente e no Novo Testamento depois se considera que é Deus mesmo quem endurece o coração de Faraó para que pudesse fazer tudo isso. Observe como todas as coisas estão nas mãos de Deus, incluindo e em especial o coração de um rei, de um governante, está na mão de Deus. Por isso que Salomão disse que Deus inclina o coração do governador, do rei, como ele quer. Ainda que muitos não conheçam a Deus, são dirigidos sem saber pelo mesmo Deus. Agora observe, para uma situação boa ou uma situação má. Agora, para destacar a situação boa que Deus queria que chegasse ao mundo, o conhecimento de um Deus verdadeiro e poderoso, Faraó e o Egito foram escolhidos como sendo a nação e a pessoa por quem Deus estaria sendo engrandecido. Então, para nós seres humanos, é muito difícil entender estas coisas, mas vamos devagarzinho, depois a gente retorna a este ponto, considerando alguma coisa a mais sobre Faraó e a atuação de Deus em sua vida. Tá bom. Observando as coisas, as particularidades das coisas de Deus, estudamos anteriormente que Deus deu a Moisés poder sobre 3 sinais, para que demonstrasse que ele, Moisés, era enviado por Deus e que não haveria como o povo não acreditar. E Moisés fez os 3 sinais para o povo de Israel na terra do Egito, e o povo creu. Ainda que depois, conforme vimos, o povo não está mais atento à palavra de Moisés, porque a aflição aumentou, em vez de haver alívio. Mas Deus estava trabalhando. Agora é interessante, no capítulo 7, o verso 9, quando Deus mesmo diz, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, Deus falava a Moisés, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. E segue os versos seguintes. E isso acontece, que quando Moisés
comparece uma outra vez diante de Faraó para pedir a libertação do povo, em nome de Deus, o Deus verdadeiro, aquele que é, aquele que tem um nome e que diz: eu sou o que sou. Faraó pediu o sinal. E assim Moisés determinou a Arão, de que Arão lançasse a sua vara ao chão, que se tornaria serpente. Mas imagine esse quadro de um sinal que Faraó pediu, e Deus determina a Moisés que o faça. É interessante, irmãos, o fato de que, quando isso acontece, diz a palavra no verso 11, que os sábios, os encantadores e os magos, 3 classes de pessoas, também conseguiram fazer o mesmo sinal, cada um lançando a sua vara. Magos, sábios, lançando a sua vara ao chão, também se tornaram em serpente. Olha o poder das trevas também atuando. Mas o poder de Deus, irmãos, sempre será maior. Isso foi demonstrado em que a cobra, oriunda da vara de Arão, comeu todas as demais serpentes que eram das varas dos outros, dos magos, também dos encantadores e dos sábios da terra do Egito. O poder de Deus é maior. Mas interessante que eu queria falar e citei no início, é que só foi feito um sinal. E Moisés tinha poder sobre 3. Porque na verdade Deus não queria impactar de início a Faraó nem aos demais. Queria que eles ficassem ainda na sua arrogância, na sua presunção de que poderiam resistir a Deus, para Deus então ir multiplicando as suas ações, demonstrando o seu poder variado e sem medida, para que eles e o mundo e chegasse a nós o conhecimento de um Deus todo poderoso mesmo. Bom, aqui está aquela conversa anterior que já temos tido, de que muitos dizem que as parábolas, Deus fala em parábolas, Jesus pregava usando muitas parábolas para facilitar. Não é assim. As parábolas eram para contar a história de uma semelhança do reino de Deus, mas o segredo, o sentido exato, correto, ficava escondido, para só ter acesso àqueles que verdadeiramente buscam a Deus, querem saber a verdade, querem ter entendimento. E buscando a Deus, diz a palavra, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E assim está. É onde precisamos ter essa lição também, que comumente muitos de nós temos sonhos, temos visões, alguma mensagem e ficamos parados nisso. Irmãos, estamos na parábola ainda. Precisamos insistir com Deus para Deus desvendar. Se Ele nos falou por sonho, por visão ou mandou alguma palavra, Ele quer nos despertar para buscarmos a Ele, e Ele vai dar os detalhes da sua vontade, daquilo que Ele quer que nós venhamos a conhecer, se de fato dermos ouvidos a Ele. Quem tem ouvidos, ouça. Mas para Deus continuar falando e explicando, é necessário buscar. Aquele que busca, certamente acha. Então vamos continuar nesse particular. Segue-se então, a partir do verso 17, em outra oportunidade, tudo indica que Moisés comparecia diante de Faraó oportunamente, continuadamente, para lançar um apelo. Qual o apelo? Libertação do povo de Israel, para servir a Deus no deserto, caminho de 3 dias. E como o Faraó endurece, agora sim, depois do sinal que Deus autorizou Moisés a fazer, um dos 3, não deu os 3, Moisés retorna para agora falar que vai ferir a terra do Egito, para mostrar que há um Deus que deve ser obedecido e que é Deus do povo de Israel e que trabalha pela libertação do seu povo. Qual foi o sinal, não um sinal agora, mas como um castigo, o que nós chamamos de praga? A primeira praga é o rio Nilo tornar-se em sangue. Está no capítulo 17. Quando diz assim a palavra: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Lembrando que esse Senhor aqui é Jeová, aquele que é, eu sou o que sou. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios
basear-se-ão bebendo a água do rio. Observe aí a primeira praga, o rio Nilo ferido, tornado em sangue e fazendo com que todos os peixes morressem, cheirassem mal e fosse um desastre na terra do Egito. Era Deus trazendo juízo sobre o Egito, porque em Ezequiel e em mais algum outro profeta vemos Deus falando: o Egito se ensoberbece, dizendo: o rio é meu. No sentido de que, como toda a existência do rio Nilo, do Egito, dependesse do rio Nilo, pelo que também era de certa forma endeusado. E Deus mostrava o seu poder sobre o rio, sobre toda a fonte de vitalidade e riqueza daquela terra. Lembrando sempre que o Egito era a nação mais poderosa do mundo de então. E assim, águas são transformadas em sangue. Vêm os encantadores, sábios e magos do Egito e conseguem transformar a água em sangue. Não do rio Nilo. Observe que o rio é um caudal enorme de águas. E eles transformam alguma porção de água em sangue. Aí Faraó endurece-se. Se poder por poder, mas ninguém entende que o rio Nilo foi uma quantidade de água enorme que se transformou em sangue. E a demonstração foi de alguma água que sobrou das cisternas de algum outro lugar que os magos tomaram em sangue. Que diferença de poder! Mas Faraó endureceu-se. E também, este poder para tornar o rio Nilo em sangue, não foi por um momento, nem por um dia, nem por 3 dias, mas exatamente 7 dias. Para mostrar um poder de Deus capaz de ferir o rio Nilo e todo o Egito por todo o tempo, que o número 7 tem também os seus significativos, para mostrar o poder total, pleno de Deus sobre todo o bem que está na terra do mesmo Egito. 7 dias, diz o verso 25, saliento isso: assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Continuando, Êxodo capítulo 8 agora, vem a chamada segunda praga, na nossa forma de dizer. Não está sendo na Bíblia chamado de praga, chama de ferida, Deus ferindo a terra do Egito, um castigo, uma marca, uma repreensão. E agora foi que rãs sairiam do rio Nilo e enchendo todas as casas de uma forma terrível, que rã estaria presente na amassadeira, estaria presente na cama de dormir, em qualquer lugar, seria uma nojeira por todo o Egito. Imagina abrir um fogão, que naquele tempo não tinha fogão como os nossos, mas tem rã. Abre a despensa, tem rã. Tira a tampa de um pote de um cereal, tem rã. Meu Deus, foi um desastre na terra do Egito, mostrando que o rio Nilo, que eles diziam que era uma bênção, podia trazer dele mesmo algo nojento. Mais uma ferida sobre o rio Nilo e sobre os egípcios, para mostrar que há um Deus mais poderoso de que tudo aquilo que ali estava e que eles cultuavam e do que se gloriavam também. Esta é a segunda ferida. Continuando, os magos fizeram isso? Fizeram. Não foi do rio Nilo, porque do rio Nilo já estava saindo o rã que Moisés mandou. De algum outro canto lá, os magos fizeram sair rãs também. Tinham poder para fazer parecer rãs? Tinha. Mas o poder de Deus é maior, porque foi o rio inteiro. O rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, se não é o maior. Pronto, Deus mostra o seu poder. Agora, eles fizeram as rãs aparecer. Quem é que fez desaparecer? Outra vez, mais um detalhe para mostrar que a ferida que Deus trouxe, ainda que os magos encantadores pudessem repetir algo muito vago, em mínima proporção, mas não podiam fazer desaparecer as rãs que fizeram aparecer. O faraó pede a Moisés para retirar as rãs da terra do Egito. E Moisés dá um sinal para ele, para saber que Deus é Deus. Pede que dia que você quer. Hoje, amanhã, depois, daqui a um mês, um ano. O faraó diz amanhã. Então Moisés diz, para você ver que há um Deus, que é o Deus de Israel, amanhã as rãs vão ser tiradas da terra do Egito. E Deus fez com que as rãs morressem por toda a terra do Egito. Aí o pessoal começou a juntar rã e formou montões de rãs. No dia seguinte,
no dia aprazado pelo próprio Faraó, para mostrar tudo, controle de Deus, em todo instante, sob qualquer circunstância. Terceira praga, melhor dizendo, usando a palavra bíblica, terceira ferida de Deus sobre a terra do Egito, ainda no capítulo 8, agora no verso 17. Como foi essa terceira ferida? Deus mandou Arão passar a vara que tinha na mão no pó da terra. Imaginem, o pó da terra do Egito, e fez com que aquela terra produzisse piolhos. Terra do Egito, terra abençoada, mas está soltando piolho de montão. Deus ferindo, mostrando que a virtude, o bem, não estava naquilo em que eles estavam apoiados. Terra do Egito como sendo algo deles. Não, tem alguém maior, tem poder sobre a água e sobre a terra também. E a terra produziu piolhos, quantidade enorme, para todo lado piolho. Faraó chama os encantadores, os magos, os sábios, façam isso também. Aí os cantadores, magos, sábios, têm lá os seus procedimentos e não conseguem fazer isso. Aí é quando no verso 19, não conseguindo os magos fazer aquilo que Moisés tinha determinado, o aparecimento de piolhos do pó da terra, no verso 19 temos essa sentença: então disseram os magos a Faraó. Isto é o dedo de Deus. Os magos, sábios, encantadores, que eram a expressão ou a representação do poder do Egito, disseram: opa, nós não podemos. Isso é poder de Deus, isso aqui é coisa de um Deus, alguém superior, soberano, supremo. Mas mesmo assim, Faraó não se dobrou. Observe quanta dureza de coração no homem. Alguns desastres já tinham acontecido. Imaginem só o rio Nilo tendo os seus peixes mortos. Pronto, em todo o rio do Egito não tinha mais peixes. Naquela ocasião, naqueles dias, não tinha. Mas vamos continuar. Não se deixou levar ou convencer, não creu ainda Faraó, não se dobrou diante de Deus. Lembrando que Faraó também se dizia ser um Deus e era cultuado como um Deus. Deus por Deus, ele era Deus, ele não concordou com outro Deus. Seria esta a sua análise pessoal para não concordar e endurecer-se diante do Deus verdadeiro? No verso já 21, vem a quarta ferida sobre a terra do Egito: enxames de moscas. Pronto, enche o Egito de moscas. Mas agora Deus faz algo diferente. Diz o verso 22, para mostrar que quem estava fazendo aquilo era o Deus do povo de Israel. Deus falou a Faraó através de Moisés e Arão, de que desta vez as moscas em enxames não estariam na terra de Gósen, que era a terra onde habitavam os israelitas no cativeiro do Egito. Lá não vai ter. Vocês saberem que eu faço separação do povo que é meu, daquele que não é meu. Lembre-se que em Malaquias também o Senhor fala algo assim, que vai ser outra vez demonstrado no juízo final. Então vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E assim, na quarta ferida sobre a terra do Egito, diz o verso 22, naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Ele é Deus no Egito. Observe bem esse particular dessa expressão bem firme da parte de Deus. Entrando no capítulo 9, temos a quinta ferida: peste sobre os animais. Moisés avisa a Faraó antes, não deixando o povo de Israel sair. Agora virá peste sobre os animais. No capítulo 9 e o verso 3, leia o verso 3: eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E no verso 4, Moisés salienta para Faraó, e para fazer diferença, Deus destaca que sobre os animais do povo de Israel não vai acontecer
coisa alguma de mal. Deus mostrando-se Deus do seu povo. Observe bem isso, irmãos, que Deus sabe nos separar aquele que é dele no meio de muitos outros que não são do povo dele. Assim também a nossa vida, nossos pertences, todas as coisas, Deus sabe fazer separação. Continuando, a sexta ferida já fala a respeito de sarna. Isso está no verso 8, quando diz o Senhor a Moisés e Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Olha, irmãos, o que Deus está fazendo, citando já o capítulo 9, neste verso 8 que temos lido. Deus continuando a ferir o Egito, mas sempre em continuidade. Deus não permite que essas feridas venham sobre o povo de Israel, para sempre separar. O meu povo não vai ter essa ferida. Interessante notar no verso 11 do capítulo 9, só para um destaquezinho, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Observa, vamos dizer assim, que os magos, encantadores e sábios da terra do Egito, eles mesmos estavam lá com as suas úlceras e a sua sarna, não conseguindo parar diante de Faraó também, mostrando Deus seu poder sobre aqueles que representavam o poder da terra do Egito também. Irmãos, as coisas vão continuando. Nesse capítulo 9, verso 18, a ferida sétima é Saraiva. Vem Saraiva, chove sobre o Egito de uma forma tremenda, com trovões, saraiva e fogo que corria pela terra, em toda a terra do Egito. Observe, Deus mostrando seu poder não só na terra, no rio, mas também nas nuvens, em todo o efeito próprio daquilo que cerca o homem, no clima, na chuva, nos trovões, tudo. Deus com poder sobre tudo que envolve a terra do Egito. Continuando, no capítulo 10, temos a oitava ferida sobre a terra do Egito, quando no verso 4, Moisés anuncia a Faraó: gafanhotos, virão gafanhotos sobre a terra do Egito. Meu Deus, irmãos, que país aguentaria tantas feridas continuadamente? Que espaço entre uma e outra? Não diz que espaço de tempo, mas creio que estava com poucos dias de separação entre uma coisa e outra coisa. Foi quando o próprio povo egípcio já estava tremendo diante de qualquer palavra que vinha da boca de Moisés. Ele já estava estremecendo diante do Deus de Israel. Observe, aquilo que Deus queria alcançar no povo do Egito e em Israel já estava sendo alcançado, sendo conhecido e respeitado na terra do Egito. Foi quando os próprios servos de Faraó disseram para Faraó: Faraó, não sabes que a terra do Egito já está destruída? Quando Moisés anunciou a oitava ferida, gafanhotos. Faraó então chama a Moisés e tem alguma palavra querendo autorizar que alguns do povo de Israel saiam. Quem é que vai adorar a Deus lá no deserto? Vamos todos nós, os homens, as mulheres, os velhos, as crianças, todo mundo. Ele falou: não, só os varões. Não, tem que ir todo mundo. Não, estão criando caso. Aí não deixou outra vez, não deixou o povo de Israel sair, e vem a praga, ou melhor dizendo, usando a palavra mais correta, ferida sobre a terra do Egito, os gafanhotos. E pedindo, depois que veio a ferida, Faraó a Moisés para tirar aquilo. Observe que ele não chama mais os encantadores, né? Não chama mais os magos, não chama mais os sábios. Quem é que Faraó chama? Moisés. Moisés, o negócio está feio mesmo, tira esses gafanhotos daqui. É o verso 17.
Podemos ler antes um pouco o verso 16, quando diz assim: então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Pronto. Deus manda um vento forte sobre a terra do Egito. Olha o poder de Deus para criar o vento também, né? E que arrasta os gafanhotos e lança fora da terra do Egito. Mas Moisés já anuncia a 9ª ferida: trevas sobre a terra do Egito. Trevas. Se tinhas lá culto a algum Deus que representasse a luz, então o Deus de Israel era mais poderoso que esse Deus da terra do Egito, porque ele ordenou que viessem trevas densas, e que não foi por um momento para alguém dizer que foi algum efeito nos corpos celestes, que pudesse ser algum tipo de fenômeno conhecido entre os homens. Foi trevas por 3 dias inteiros na terra do Egito. Então não foi nenhum fenômeno especial no céu, não, foi ordem de Deus para que o sol não desse a sua luz. Pronto, 3 dias isso aconteceu. Irmãos, interessante nesse particular todo, que quando vem esta ferida das trevas, Faraó consente outra vez que o povo saia. Tá bom, vai os homens, mulheres, velhos, crianças, vai todo mundo adorar a Deus. Mas quando Moisés faz menção de que tem que levar os animais para sacrificar a Deus, ele não aceita. E Moisés usa aquela expressão muito conhecida no verso 26 do capítulo já 10, ao dizer: nenhuma unha ficará na terra do Egito. Observe esse particular, irmãos, de nós não cedermos diante das coisas do mundo, as trevas, do mal, mas antes, o que é de Deus, o que é dado por Deus, resguardar isso e inteiramente ser consagrado e voltado para Deus. É a expressão de Moisés: nenhuma unha, coisa mais insignificante, mas não ficará na terra do Egito. Vai em encontro de Deus para servir a Deus com a sua totalidade. É o povo de Israel inteiro indo a Deus, e o que é dele também, sua fazenda, toda ela consagrada ao Senhor. É o que temos de expressão aqui no capítulo 10, nesse verso 26. Quantas feridas já foram? 9. O capítulo 11 registra para nós Deus falando a Moisés, o assunto é com Moisés, sobre a 10ª ferida que viria sobre a terra do Egito. É onde tem alguns detalhes que, para a compreensão do que envolve ao povo de Deus, tanto naquela época como nos séculos e milênios depois, é quando lemos no capítulo 11. Primeiro vamos ver o assunto do verso 4, quando está escrito assim: disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, anunciando a ferida sobre todos os primogênitos. A gente muitas vezes fala que o anjo destruidor iria passar assim. Um anjo destruidor passaria, mas quem é que mandou? É Deus que mandou. E em particular o verso 4 diz que Deus sairia pelo meio do Egito. A vida e a morte está na mão de Deus. Não quer dizer necessariamente que esse anjo destruidor que saiu ferindo na terra do Egito tem que ser o diabo. Não, pode ser um anjo fiel a Deus, cumprindo uma ordem: ferir a terra do Egito. Precisamos entender, irmãos, que Deus é quem ordena o bem e o mal. Dele procede a luz e as trevas. E a gente tem que compreender o seu poder sobre tudo, inclusive sobre o diabo. Muita gente faz muita ênfase em torno do diabo, esquece e sirva unicamente a Deus e tema a Deus, porque o mal, as trevas, Satanás não pode fazer coisa alguma contra nenhum dos servos do Senhor, a não ser que Deus permita. Se Deus permitir, quem vai impedir? É onde lemos e vemos no livro de Jó que Jó nenhuma vez cita o diabo, não quer nem saber. O negócio dele é com Deus. E temos muita gente
entre os evangélicos, até mesmo pregadores, falam tanto do diabo que, meu Deus, a gente fica até respeitando o diabo como muito poderoso, esquecendo que Deus é todo poderoso e é a Ele que devemos temer, como está escrito em Isaías capítulo 8, e seja Ele o nosso assombro. Ele mesmo disse, nossa questão tem que ser com Deus, e não entra ninguém mais nesse assunto, é nós e Deus, Deus e nós. Mas continuemos. Então é anunciado no capítulo 11 esse particular de que o Senhor estaria fazendo este mal. É o juízo, irmãos. Quando Deus vier para trazer o juízo sobre a face da terra, é Deus mesmo que vai fazer. É Ele mesmo que vai sentar-se sobre as nuvens do céu e separar uns à direita e outros à esquerda. Ele mesmo que vai dizer, vinde benditos de meu Pai, e vai dizer também, ide malditos para o fogo eterno. A Ele que pertence o juízo. E é o que estava para fazer naquele mesmo tempo, anunciando a Moisés. E observem agora, por favor, em destaque, que Faraó não sabe disso. Faraó não está sabendo. O assunto só está com Moisés. Moisés falando para os anciãos, chegando a notícia para o povo, que Deus estaria fazendo algo especial e que, por fim, Faraó mandaria o povo de Israel embora da terra do Egito. Com mais detalhes, em pressa, temendo os males que poderiam vir ainda. Mas Deus avisa outra vez que sobre o povo de Israel não haveria mal nenhum, nem sobre homens, nem sobre animais. O assunto de juízo e condenação ferida seria outra vez sobre o Egito e sobre os primogênitos do Egito, inclusive o próprio filho, o primogênito de Faraó. Será cultuado como Deus Faraó e a sequência no trono, Deus estaria mostrando o seu poder sobre eles neste particular. Se eles se achavam Deus, tinham que respeitar ao Deus que é todo-poderoso. No capítulo 12, detalhes, como disse, que são importantes nós conhecermos, falando sobre os preparativos para o tempo que havia de vir, que estava por chegar. Isso mostra que passam alguns dias, porque no verso 2, Deus fala a Moisés e ao povo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Observe bem, este é o princípio do mês, este vos será o primeiro dos meses do ano. Aqui Deus colocou uma marca. Quanto o tempo? Não interessava que mês que era, que dia na semana seria aquele. Deus falou, agora começa novo tempo. Primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, primeiro ano para o povo de Deus, marcado na sua libertação, ou na sentença que Deus dava de libertação, que iria se, vamos dizer assim, manifesta e realizada em poucos tempos. Dia primeiro mês, primeiro ano. Muito bem. E é quando o povo começa agora a contar os dias. E eu quero fazer uma observação com os irmãos. Vamos imaginar, começando no primeiro dia. Se o povo estivesse ainda no cuidado de guardar a ideia de dias da semana, eles estariam trabalhando 6 dias e descansando no 7º ainda? Eles tinham conhecimento deste assunto? Então no dia 7 já seria um dia de descanso. Viria o dia 8, primeira-feira, dia 9, segunda-feira, dia 10, terceira-feira. Mas nesse dia 10, o povo deveria estar separando um cordeiro, para no 14º dia, que já seria múltiplo de 7, o segundo sábado, ou segundo 7º dia, segundo dia de descanso na segunda semana, eles deveriam estar sacrificando o cordeiro. Era já a instituição da Páscoa que Deus estava fazendo. Aí vem todos os critérios para se realizar a Páscoa. Observe que Deus deu a ordem em um dia, para algo ser executado no 10º e algo mais no 14º dia. Então os dias estão passando. Não foi algo rápido, de que um dia após o outro que vinham as feridas sobre a terra do Egito. Parece que havia umas passagens de dias.
até que algo novo acontecesse. E assim é que, por esses 14 dias, o Egito ficou quieto. Moisés não falou com Faraó, Faraó não mandou mensageiros a Moisés, destacando que no final do capítulo 10, já irado com Moisés, por causa de todas as feridas na terra do Egito, Faraó disse que não aparecesse mais Moisés na sua presença, que se Moisés estivesse na sua presença mais alguma vez, certamente iria morrer. Mas Moisés devolveu a palavra nos termos assim: bem disseste, que nunca mais verei o teu rosto. Então as coisas estão acontecendo, mas não mais com conversa de Moisés e Faraó. Vamos falar sobre o que será chamado logo de Páscoa. O cordeiro, em todas as características próprias da exigência de Deus, de um ano macho, sem mancha, um cordeiro perfeito, vamos colocar com mais palavras nossas, deveria ser separado no 10º dia e guardado até o 14º dia, para ser então oferecido ou imolado à tarde. São detalhes importantes, irmãos, até em termos de período do horário de dia, à tarde. Em outro lugar vemos a expressão entre as tardes, considerando para o povo de Deus de que o dia terminava às 18 horas, mais ou menos, no pôr do sol. Então estava terminando um dia e começando outro. Humanamente alguém dizia: estamos no final da tarde, começando outra tarde, que já era outro dia para o israelita. Então entre essas duas tardes, término de um dia e começo de outro, o cordeiro teria que ser sacrificado. Segue todos os detalhes, que o sangue deveria ser colocado, aspergido nas portas, nos umbrais, na verga da porta. Então naquilo que temos na porta, que é as ombreiras e a parte superior, deveria estar marcada com sangue. O cordeiro deveria ser assado em fogo, sem quebrar osso algum. E à noite, toda a família ou os que se reunissem para dar conta do cordeiro, porque se o cordeiro fosse muito para uma família, juntava com os vizinhos, deveriam estar comendo o cordeiro assado em fogo no 14º dia, à noite, com ervas amargas. Entendo, ervas amargas, que poderia ser entre nós hoje como comparativo, e pão asmo, pão sem fermento, com todo aquele que estava ali se alimentando, com as suas vestes vestidas, cingidos também, com os calçados nos pés, cajado na mão, deveriam comer apressadamente. Tudo isso ordem de Deus, com um significado. O significado não sabe muito bem que o cordeiro representava Cristo Jesus, cordeiro imaculado. Representava ele se dando inteiramente por nós. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Profecia também do que na cruz depois aconteceria, porque se quebraram as pernas de um malfeitor ao lado e de outro do outro lado, mas chegando em Jesus, não fizeram isso. Traspassaram com uma lança. Todos os detalhes estavam representados no cordeiro que estava sendo imolado e depois assado em fogo, sem quebrar osso algum. Pão asmo, pão sem fermento, significa a palavra de Deus sem nenhuma alteração, sem nenhum acréscimo. E as ervas amargas, falando da amargura da jornada da vida cristã, porque na verdade tudo isso representando as dores de Cristo Jesus, a sua paixão e morte por nós, para nos salvar. Representado ali no Egito, que o Senhor passaria sobre a terra do Egito, vendo ele sangue, passaria por cima da casa, mas não vendo ele um destaque que fosse da remissão, do resgate pelo cordeiro, certamente houve morte do primogênito daquela casa, ou se duas famílias estivessem juntas, dois primogênitos, dois, e quantos tivessem primogênitos numa mesma casa, certamente estariam mortos em toda a terra do Egito, significando isso que Deus, num juízo, daria libertação, livramento do seu povo, ao preço da morte do cordeiro. Aí temos Cristo Jesus como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos livra da ira que se manifesta sobre o mundo.
Irmãos, esses fatos aconteceram. À meia-noite, diz a palavra, que a destruição pairou sobre toda a terra do Egito. Em toda a casa de egípcios havia choro, lamentação, pranto. Mas na casa dos israelitas estavam ocupados, comendo do cordeiro, realizando o que foi chamado de Páscoa, que significa passagem de Deus sobre a terra do Egito, em juízo sobre a terra do Egito. E assim, no meio da noite, foi anunciado a Moisés que se retirasse com todo o povo da terra do Egito. E diz a palavra que os próprios egípcios apressavam o povo de Israel para ir embora, porque estavam temerosos da continuidade do povo de Israel na terra do Egito. Aí está, irmãos. Quantas feridas foram? Com esta, 10. E lembre-se que 10 significa multiplicidade. 10 são só representativos dos muitos males e castigos e feridas com que Deus pode ferir todo o Egito e todo o mundo para demonstrar o seu poder ou para atuar em favor da justiça e verdade, que Ele é o Deus único e verdadeiro, ou para trabalhar em favor da nossa libertação, livramento, bênção, o que Deus precisar fazer e quiser fazer sobre nós, ou em resposta a clamores do seu povo. Aí está toda a terra do Egito, desesperado, em choro, e o povo de Israel saindo da terra do Egito em meio a um grande desastre. No capítulo 12, que temos todas essas narrativas, precisamos estar lembrando ainda que temos alguns detalhes importantes que Deus determinou em face disto e que tem o seu significado também doutrinário, que é o propósito do nosso passar as vistas sobre todos os capítulos desses livros do Pentateuco, tirando os pontos doutrinários. Aqui está já decretado que a nossa libertação e os sermos livres da morte, irmão, custaria a morte de Cristo Jesus. Mas em destaque ainda na continuação aqui, Deus ordenou que o povo deveria logo em seguida não usar mais o fermento, mas assar a sua massa sem fermento, e isso por 7 dias. Observe disso. Esta ordem de Deus foi chamada de dias dos pães asmos. 7 dias depois da Páscoa não se podia comer pão com fermento. Se a Páscoa significa Jesus Cristo morrendo por nós, conforme está em Coríntios capítulo 5 e verso 7, Jesus, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Depois de estarmos nesse livramento, temos que ficar 7 dias sem comer pães com fermento, só pão asmo, pão sem fermento. Não podemos comer pão com fermento, me corrigindo, só pães asmos. Significado que uma vez aceitando a Cristo Jesus, devemos viver, 7 significa a plenitude dos nossos dias, tão somente usando o pão, a palavra de Deus, sem fermento. Observe essas ordens, irmãos. O que nos sustenta hoje e deve nos sustentar todos os dias da nossa carreira cristã é tão somente a palavra de Deus. Mais tarde, daqui a pouco vamos estar vendo em Êxodo mesmo, que Deus vai mandar pão do céu de uma forma extraordinária e com detalhes também para mostrar que o homem vive da palavra que procede de Deus. Palavra essa que é comparada ao pão. O pão material servindo de figura para o pão espiritual e que deve ser em toda a nossa existência o nosso sustento. Atenção para isso, irmãos. Muita gente se segura na religião e muita religião se arvora de ser a bênção do povo. Não é a religião que é a bênção. A bênção e sustento é a palavra de Deus. E aqui a religião deve incentivar e proporcionar para o povo. Aí a religião é boa, ensinando o povo naquilo que é certo e dando ao povo o alimento correto, que é a palavra de Deus. Mas muitas religiões mudam um pouquinho. Se a pessoa estiver de bem com a religião, está salvo. É engano, é erro. É onde nós temos o catolicismo se dizendo, se arvorando de ser a igreja certa, perfeita e única porta de salvação. Não é a igreja que é porta de salvação. Jesus é a porta da salvação, como é o caminho, a verdade
e a vida. E sem Ele, ninguém é salvo, ninguém chega a Deus. Como ele disse, usando a expressão correta, ninguém vem ao Pai. Então precisamos ter cuidado de ver se a nossa vida está conforme a palavra de Deus. Ter o cuidado de nos alimentarmos da palavra de Deus e não achar que eu cumprindo os ditames, as normas, o costume, a cultura da religião, estou bem. Não vou faltar a escola dominical, não vou faltar o culto de domingo, não vou faltar o culto de doutrina, a Santa Ceia de jeito nenhum vou faltar, e com isso vou para o céu. Não é assim. Faça essas coisas todas, buscando o pão sem fermento, a palavra de Deus, que é o que de fato nos mantém com vigor e com vida. E Jesus depois vai falar, Ele é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele se alimenta tenha vida eterna. Tudo representativo aí colocado para nós. A palavra, irmãos, não pode estar ausente do nosso viver cotidiano. É o pão de cada dia. Perdoe-me esse parênteses, mas quantas vezes ao dia nós nos alimentamos? Parece que o corpo exige mais de uma vez, né? Tem uns que tem 3 refeições, outros já tem 4 refeições, pode ser que alguém tenha 5 períodos de refeições. E quantos períodos de refeição nós temos na palavra de Deus? Só para nós considerarmos. Por isso que o Senhor falou a Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. E lá em Deuteronômio vamos ver Moisés mais à frente falando, no caminhar, no levantar, no deitar, para todo lado. Devemos estar envolvidos com esta palavra, com este pão sem fermento. Continuemos mais um pouco, irmãos. É aqui, capítulo 12, que Deus dá ordem ao povo de Israel de que seria agora a realização da Páscoa uma marca entre ele e o seu povo, de que eles deveriam sempre estar fazendo isso no período de cada ano, na data aprazada, que era o 14º dia do primeiro mês de cada ano, deveriam eles estar de novo realizando esse cerimonial chamado Páscoa. Iriam se reunir nas suas famílias, sacrificar o cordeiro, assá-lo em fogo e comer nas condições determinadas no capítulo 12. Fazer sempre memória de que foram livres, foram salvos do Egito, à custa do cordeiro que foi sacrificado por eles. Ordem: se alguém não vivesse, não fizesse isso de ano em ano, estava excluído do povo de Deus. Observam como a nossa ligação com o Calvário, com Jesus Cristo, que é a nossa paz, tem que ser constante. Se deixarmos disto, somos desligados do povo de Deus. Aí vem de novo outros detalhes importantes, que este ato era feito na sexta-feira para sábado, tanto que Jesus foi morto na sexta-feira à tarde. O Cordeiro de Deus já estava sendo morto por nós quando Jesus era crucificado ali no Calvário. Na verdade, Jesus se antecipou, na visão humana, alguns minutos, horas, ao momento em que o cordeiro nas casas dos israelitas estava sendo sacrificado. Tanto que correram para sepultar Jesus, porque era grande o dia do sábado, era o dia da Páscoa. Naquela noite, a partir do pôr do sol, já estariam se envolvendo inteiramente com o cordeiro pascual. E todos os israelitas nas suas casas, comendo o cordeiro assado em fogo, com ervas amargas, pão asmo, vestidos, calçados, prontos, como que para uma partida. Jesus, na verdade, se apresentou e nele se realizou a libertação do povo de Israel da terra do Egito, ali, em Jerusalém e no Calvário. Observe esses detalhes que devemos estar considerando. E era assim, como disse antes, da sexta para sábado, entre as tardes. E Jesus depois permaneceu na sepultura o final da sexta, o sábado inteiro, e no iniciar do terceiro dia, Jesus levantou de entre os mortos, cumprindo a ideia de 3 dias, 3 noites no seio da terra. Quero conversar com os irmãos em particular. Se a Páscoa era realizada entre as 2 tardes, entre sexta e sábado,
O dia da ressurreição era que dia mesmo? Não era domingo, era primeira-feira, porque no dia seguinte seria segunda-feira. Permaneceu a segunda-feira. Hoje é terça-feira para nós aqui, mas o terceiro dia atrás seria primeira-feira e não o domingo. Mas por que digo isso? Porque hoje em dia, na cristandade em geral, comemora-se Páscoa. Mas é esta Páscoa? Relembremos isto. É esta Páscoa? Por acaso sacrifica um cordeiro e come desse cordeiro entre o sexta-feira e o sábado, à tardinha para a noite? E o cordeiro do qual se alimenta é acompanhado com pão sem fermento e ervas amargas? O cordeiro representa Jesus. O pão representa também Jesus e a sua palavra. As ervas amargas, a aflição. No mundo tereis aflições. Quem quiser seguir a Cristo Jesus de forma correta, sofrerá perseguições. Esta é a Páscoa. Jesus crucificado. Se quer marcar um dia, a ordem era no 14º dia do primeiro mês, entre as tardes de sexta para sábado. Agora, eles começam a colocar Páscoa na cristandade, realizada num domingo, dizendo que a ressurreição de Jesus, simbolizado por coelho, que bota ovo que é de chocolate. Tudo errado. É uma profanação, porque o cordeiro é um animal limpo, que bem representa Cristo Jesus, limpo e manso, enquanto o cordeiro não pode ser substituído por coelho, é imundo. E o coelho para nós, no mundo odierno, significa o quê? Sexualidade, prazeres, o que é próprio de Sodoma e Gomorra. E dizendo que pode fazer isso, que é Páscoa do Senhor, comparado a ovo de chocolate, sendo que o coelho não coloca ovos, que é uma mentira também, faz uma salada de mentira, de profanação e de impurezas, e fala que é Páscoa de Jesus. Errado, é profanação. Onde é que está a cristandade para estar acompanhando um ato desse que não tem nada a ver com Cristo Jesus? E até o contrário, em tudo. Páscoa é morte, coloca no domingo que é da ressurreição. Coelho imundo, representando Jesus, que é o puro, que antes é representado pelo cordeiro. Quanta confusão. E a vida de cristianismo, que é de sofrimento, de renúncia, coloca que é uma doçura, é chocolate. E Jesus disse que quem quiser segui-lo, se não negar a si mesmo, se não aborrecer a sua própria vida, se não tomar a sua cruz, não pode ser seu discípulo. Aí está esse cristianismo no mundo que é uma vergonha. Uma vergonha. Todo cristão querendo ser rico, ter casa nova, ter carro novo, querendo ter bastante dinheiro, enquanto, ainda que tenha isso, a sua alma deve anelar a Deus. E isso nem representa nada. Como Davi, que era riquíssimo, rei de Israel, dizia: eu sou pobre e necessitado, minha alma arde pelo Deus vivo. Que diferença! Estamos ou não estamos vivendo uma apostasia no meio do cristianismo? Precisamos compreender isso, para entendermos também que estamos no fim dos tempos, quando a palavra em Tessalonicenses diz bem claro que Jesus não viria enquanto não manifestasse o homem do pecado e viesse a apostasia. Apostasia não é no meio dos ímpios, é no meio daqueles que dizem ser do Senhor. Para depois termos a palavra de Apocalipse que diz: aqueles que dizem ser judeus e não são, antes são a sinagoga de Satanás. Dizem que são cristãos, mas na verdade, como está escrito em Apocalipse, mentem. Dizem ser de Deus e não são. E outra vez Deus vai ter que mostrar a diferença. Quem é cristão, seguidor de Cristo, e quem diz ser e não é. Considere isso, irmãos. Agora entendam também que a Páscoa que Jesus realizou naquele dia, véspera do seu sofrimento, ou já no dia do seu sofrimento, porque era já em sexta-feira judaica, aquela Páscoa que chamamos ceia, que o Senhor participou com os discípulos, ele disse: muito desejei participar convosco esta Páscoa. E é quando ele troca o simbolismo do cordeiro assado em fogo, do pão sem fermento e da erva amarga, por ele rasgado por nós. Ele rasgado, ele
era o Cordeiro Pascual. E quando hoje em dia realizamos o ato da Santa Ceia, nós estamos fazendo o quê? Relembrando a Páscoa. A Páscoa do Egito? Sim, mas principalmente a Páscoa, em que Jesus morria por nós, para termos vida por Ele. E porque depois de séculos e milênios de cristianismo, em que a ceia é o momento nobre do cristão, estão fazendo essa tal Páscoa de coelho e de ovo de chocolate. É apostasia. Estamos desviados. Por outro lado, assim acompanha esse mesmo desvio, essa tendência a desviar, o assunto do divórcio e do segundo casamento, que é adultério. Por 2000 anos, o cristianismo pregou que o divórcio é algo que Deus aborrece. Deus não quer. Só tinha uma situação em que podia divorciar, no caso de prostituição. Mas que, segundo casamento, não pode. Porque quem casa com um divorciado, adultera. Quem divorcia, você manda alguém embora para casar, adultera também. Romanos capítulo 7 diz bem claro que o marido está preso à mulher enquanto ela viver, e a mulher está presa ao marido enquanto ele viver. Se algum deles casar uma outra vez, estando o esposo ou esposa viva, quem diz Romanos capítulo 7 verso 3, é adultério. Mas o cristianismo moderno, perdoem-me agora os irmãos, mas dito evangélico, enquanto o catolicismo não entra nessa área, proclama algo diferente, nós dizemos sermos aqueles que conhecemos a Bíblia. Depois de 2000 anos de cristianismo pregando isso, eles mudaram, dizendo que pode. Andaram 2000 anos errados e agora está a perfeição? Não. Agora está a apostasia aumentando. Conforme Jesus disse, multiplicando a iniquidade, virá o esfriamento do amor. Afastando-se do amor primário e multiplicando a iniquidade, avança as trevas. Está na hora da meia-noite em que Jesus vai voltar buscando os seus. E tudo isso estamos tirando de Êxodo capítulo 12. É o fim dos tempos. Páscoa é Jesus sacrificado por nós. Sexta-feira, se quer representá-lo, relembrar este ato, é com pão e vinho na Santa Ceia. E se alguém quisesse voltar à antiguidade, que não é mais necessário, porque a representação é o suficiente, teria que ser com cordeiro assado em fogo, com pães árvores e ervas amargas. O que nem os judeus também fazem. Mas que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, para no meio de tanta confusão, baseado, dizendo ser da Bíblia e não é da Bíblia, são coisas alteradas, que possamos manter-nos fiéis a Deus. Como disse a palavra, por ocasião da Páscoa, que a Páscoa deveria ser seguida de 7 dias com pão sem fermento. Ou seja, com a palavra de Deus, sem alterações, sem acréscimos, mas genuína. Estamos interrompendo agora no capítulo 12 e na próxima oportunidade estaremos dando sequência ao nosso estudo em Êxodo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.